É por isso que eu queria que você explicasse o processo contra o ICL, porque eu, no começo do programa, falei isso. Meus caros, não caiam nessa narrativa da extrema-direita de que os blogueiros bolsonaristas, como Alan dos Santos e outros, foram censurados da mesma forma que o ICL. Mentira, porque esses caras difundiram o discurso do ódio. O ICL está fazendo jornalismo investigativo, entrevistas. E mais, o Chico, eu vou pegar um gancho que você citou, o franquismo, e o garrote franquista, e eu vou citar o nazifascismo, em específico o Terceiro Reich. Eu já falei uma vez aqui na semana passada, e vou repetir e recomendar um livro do linguista Viktor Klemperer, Chico, que se chama A Linguagem do Terceiro Reich. O Klemperer era um professor de linguística judeu numa universidade alemã, que obviamente foi afastado dessa universidade quando o nazismo chega ao poder, ele vai para o gueto. Mas mesmo no gueto, ele consegue escrever pequenos bilhetinhos analisando a forma como Hitler se mantém no poder através da linguagem. Esses bilhetinhos são traficados do gueto para a cidade por sua mulher, que era uma ariana e que foi para o gueto com ele. O que Ana é uma grande prova de amor e de solidariedade, de empatia. Ela podia ter ficado, mas foi para o gueto lá, viver no gueto com ele. Quando a guerra acaba, ele publica esse livro através desses bilhetinhos, A Linguagem do Terceiro Reich. E aí ele mostra duas estratégias, Chico. Uma é a produção de neologismos e a outra a ressignificação. E eu vejo como que a gente pode adaptar esse livro para os tempos bolsonaristas, para esses tempos da extrema-direita atual, não só bolsonarista, mas no mundo, para a Hungria de Viktor Klemp, de Viktor Orban, e etc. Orbán. Porque o que é o neologismo? É o cara usar uma palavra tipo petralha ou esquerdopata. Né? Cria um neologismo para desqualificar o outro. Você nunca ouviu a palavra direitopata. Né? A outra é a ressignificação. Direitos humanos vira direito de bandido. Feminismo vira sinônimo de sovaco, cabeludo, mulher feia. Eles ficam o tempo inteiro falando isso e batendo nesse martelo. Então, esse linguista... História vira narrativa, né? Não tem mais história, agora é narrativa. Porque a narrativa é o seguinte, a história não existe. Existe a sua narrativa, a minha narrativa, a narrativa do outro, história. Então, eu invento a narrativa que me convém, e se eu tenho o poder, a minha narrativa vai ser predominante, é o que eles estão fazendo. É por isso que eu queria que você explicasse o processo contra o ICL, porque eu, no começo do programa, falei isso. Meus caros, não caiam nessa narrativa da extrema-direita de que os blogueiros bolsonaristas, como Alan dos Santos e outros, foram censurados da mesma forma que o ICL. Mentira, porque esses caras difundiram o discurso do ódio. O ICL está fazendo jornalismo investigativo, entrevistas. E mais, ele chegou a pedir a desmonetização do canal, quando eu sei que vocês não trabalham com monetização, Chico. Explica, por favor, como é que vocês sobrevivem e como é que as matérias foram feitas para a nossa audiência. Pois é, o chat aqui também comentou bastante isso, que a ignorância até sobre quem está processando. Eles não têm noção, né? O Eduardo ontem estava falando disso, que o Lira teria pedido alguém para interferir no governo, para o governo não dar mais dinheiro para o ICL, cortasse a verba. O ICL não recebe dinheiro do governo Lula, não recebe dinheiro de ninguém. O ICL não tem patrocinador, não tem anunciante, não tem monetização e não tem verba mais de 200 cursos. Se você quiser, você que está nos ouvindo, ver, põe no Google, põe no Google, né, icl.com.br. Você vai ver que há 200 cursos ali para você fazer pelo YouTube. Curso de mandarim, tem curso de chinês, tem curso de Excel, tem curso de espiritualidade, de yoga, olha, tem curso de história do Brasil, história do mundo, e com palestras sensacionais de Noam Chomsky, de Domênico De Masi, que teve semana passada. Quer dizer, está tudo isso disponível para quem faz o curso, e a pessoa paga R$ 47,00 por mês. Todos esses cursos, na hora que quiser. E se quiser fazer uma assinatura solidária, vai pagar R$ 15,00 a mais por mês, 50 centavos a mais por dia. R$ 2,00. Para quê? Com essa diferença, a gente dá bolsa
hoje cerca de 30 mil bolsas para quem quer fazer o curso e não pode pagar. E fazem, né? Por exemplo, os assentados do MST têm direito à bolsa, a um convênio aqui, né? Gente indicada pelo padre Júlio Lancelotti também usa, pessoal da CUT. Olha que a gente abre a página do Google, você vai fazer dadas ao ICL nisso. Então, vendendo esses cursos, né, tem cerca de 40, 50 mil pessoas fazendo cursos, o ICL obtém os recursos necessários para ele poder viver. Dia 27 de julho, vai dar uma quinta-feira deste mês, às 8h, 27 de julho, quinta-feira, às 8h, mas já está aberta a inscrição. Vai ter uma palestra de graça tem que me lembrar o nome, que é um futurista, como é o nome? O Brett King, que é um australiano futurista, que vai dizer o que é inteligência artificial e qual o impacto que ela pode ter no futuro na vida das pessoas. Se ela vai tirar emprego, aposentadoria, o que ela vai mexer com a comunicação, o que é essa inteligência artificial? Ele vai dar uma palestra às 8h, de graça, online. Quem quiser, então, se entra lá no icl.com.br e você assiste a palestra. E logo depois da palestra é aberto um curso para quem quiser entrar nos cursos ICL e assistir. É isso que monetiza o ICL. É assim que o ICL faz recursos para manter um jornalismo livre e independente, né, que permite que o Eduardo Moreira chegue aqui, como chegou um dia desse, pegue uma propaganda de um banco, no caso foi o Bradesco, aqui você em primeiro lugar. Ele vira e diz, realmente você está em primeiro lugar num banco? Nada, em primeiro lugar num banco estão os donos do banco, depois os amigos do dono do banco, né, estão os interesses, depois as pessoas que têm muito dinheiro que fazem funcionar o banco. Você não está em primeiro lugar. Entra lá e tenta obter um crédito se você não tem nada. Vai tentar pegar uma grana para comprar o seu carro e botar no aplicativo. Como é que você pode fazer isso? Cutucando uma coisa poderosíssima do país. Só você fazendo uma coisa muito livre, muito solta. Senão ou você teria anúncio do banco aqui, no ICL, ou de outras empresas que têm ligações com o banco, e eles iam cortar também. Quer dizer, é um negócio delicado, complicado, mas o ICL achou essa fórmula, né, de fazer os cursos. Até agora tem funcionado, né? Até quando a gente não sabe, mas está funcionando, né? E por aí vai, mas eles não sabiam. Então, uma hora o Lira quer emoção, outra hora quer falar com o governo para parar de mandar dinheiro. Isso aqui é decorrente da extrema burrice deles de não saber o que são as coisas, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo aqui jornalismo, como vocês fazem, de qualidade, sem amarras, né? E é isso. Diga, Ana. Tem uma pessoa aqui da nossa comunidade, o João Pedro, fez uma homenagem para você. Vou pedir o Gui para colocar aqui para a gente. Aí. O João Pedro. O João Pedro ele falou assim. Boa. Ele te mandou uma mensagem. Ele diz assim: bom dia, meu amigo Chico Pinheiro. Tive a honra de ter feito esse desenho digital em sua homenagem. Amo muito você, tenho a alegria de ter sua amizade, ser seu amigo. Quero te dizer que estou gostando muito de te assistir no ICL Notícias e quero te pedir, uma hora me convida lá para fazer uma entrevista contigo. E aí ele está mandando essa arte, um grande abraço, obrigada pela mensagem de áudio. Acho que você mandou uma mensagem de áudio para ele também. Então é isso. Então, é uma mensagem do João Pedro, que está sempre aqui com a gente, todos os dias. Pois é, João Pedro é um cara muito importante, que o João Pedro, né, faz esses desenhos fantásticos,
Mas ele é amigo do presidente Lula, ele é amigo do ministro Alexandre de Moraes, né? E o Alexandre segue o João Pedro no Twitter. E o presidente Lula já recebeu o João Pedro. Quer dizer, eu estou num público muito selecionado, né? Nós estamos, né, de amigos do João Pedro. João Pedro, fantástico, João. Tamo junto, tamo nessa. Obrigada demais por você ter vindo, viu, Chico, aqui com a gente. Quer deixar alguma última mensagem, algum último recado? Nessa luta que continua, né? A luta contra a censura. É uma luta que continua sempre, né? É uma luta, né? Eu queria te fazer uma última pergunta, se você tiver um tempo ainda, Chico. Claro. Porque eu fico imaginando a quantidade de kit robótica que deve ter no cruzeiro que o Lira está participando. Deve estar cheio de kit robótica lá e muita gente aprendendo coisas lá. Deve ter muitas salas de aula no cruzeiro. E eu sou psicanalista, e mais cedo uma das nossas ouvintes aqui da audiência, a Débora Aquino, que é radialista, ela pegou um ato falho meu. Em vez de falar Arthur Lira, eu disse Eduardo Lira, porque, obviamente, eu me confundi com Eduardo Cunha. Você misturou dois. Eu queria saber de você quem é pior. Quem é Eduardo Cunha ou Arthur Lira? Qual dos dois é mais nocivo à democracia? Eu acho que se equivale, sendo que o Cunha são duas coisas. Uma é a malandragem carioca, o Cunha, né? É o esperto junto com as igrejas, porque ele é de... E o outro é o coronelzão da velha estrutura e aquela que domina o interior do país, né? Então, são equivalentes. A diferença são os contextos, né? O Cunha atuou no momento em que ele surfava uma onda, era uma onda que tinha um mineiro, a Dilma, né? O Aécio, que ia governar, ele pegou aquela onda e pegou o Centrão junto com ele. E uma guerreira, que era a Dilma, que resistiu, tenta fazer algo semelhante, usar, né, acabado do presidente, mas as coisas são semelhantes. Ambos fazem o mesmo jogo, pressionam o poder, o executivo, para ganhar dinheiro para seus feudos eleitorais. História, né, Felipe, do patrimonialismo. Exato. É isso, do inchado de voto, dos donos do poder. É uma nova roupagem dessa coisa velha no Brasil, né, que resiste a ser república no sentido radical da palavra, res pública, coisa pública. Não, a coisa tem que ser apropriada por esse grupo que tem dinheiro e que tem poder. Eu, às vezes, tenho a sensação, Chico, que a gente continua na época das capitanias hereditárias, e você citou o Raimundo Faoro com os donos do poder, e é exatamente isso. O poder passa de pai para filho. O Lira é filho do Benedito Lira. O Cunha acabou de eleger a filha deputada, embora ele não tenha sido eleito em São Paulo e nem poderia. A gente tem a dinastia do Antônio Carlos Magalhães, teve a dinastia Sarney, que foi dizimada pelo Dino no Maranhão, mas teve. Então a gente tem essas capitanias hereditárias que acabam manchando a história do país e fazem que o país seja quase um regime feudal nos seus estados, coisa que o Lula conseguiu dirimir, de uma certa maneira, durante o seu primeiro e segundo governo, e a Dilma também. Em alguns estados isso aconteceu, como no Maranhão, mas a gente ainda tem esses exemplos nefastos desses dois sujeitos que a gente está mencionando, que são Eduardo Cunha e Arthur Lira, né? Uma prova de que as capitanias hereditárias continuam. O Brasil, em muitas instâncias, continua ainda no século XVIII, no século XIX. Infelizmente, a gente está muito atrasado na história brasileira. Mas vamos evoluir, vamos melhorar, né, Chico? A gente tem esperança. Isso aí Felipe, isso é uma mancha, isso é um pecado original da República. Eu falo pecado original porque nasce com a República.
já existia. Mas em 1889, né, quando os militares deram um golpe e implantaram a República, eles vieram fortalecidos pela Guerra do Paraguai e vieram para defender os interesses de quem? Dos poderosos da época, que eram basicamente os fazendeiros, né? O Brasil era um Brasil agrícola. E essas famílias, se você pegar um rico hoje de São Paulo, do Rio, 80%, 90% deles, se você for retroceder na árvore genealógica, você vai chegar num fazendeiro daqueles que pegou o Brasil de 1880 para a República, para ser coisa pública. Foi para ser coisa deles. E se houve capitanias hereditárias lá no passado, no Brasil colônia, no Brasil republicano, república não republicano, de 1889, é refeita a divisão, né? É refeita a divisão de domínio do poder, né? Os ricos perderam os terra e tocar os nossos negócios. E os pretos voltam, mas voltam mais amarrados do que quando estavam com as correntes e com os grilhões, porque voltam amarrados na sutileza da nova dominação. Ou esse país não vai para frente, né? É esse o trabalho que a gente faz, olhando para frente, olhando para o lado, né? E pelejando, como dizia, eu estava vendo aqui, que eu citei ontem no jornal, né? Uma frase da Judith Butler, né? A socióloga, não sei se vocês conhecem, americana, Sim. Que diz: o jornalismo é um lugar de luta política, inevitavelmente. O jornalismo é um lugar de luta política, é o que nós estamos fazendo. Bem-vindo ao ringue. A gente... Bem-vindo ao ringue conosco também, Chico. E um prazer imenso ter você aqui. Senhoras e senhores, assistimos ao grande Chico Pinheiro e a torcida do Galo por trás dele aqui junto.